Ora, muito boa tarde e sejam então bem-vindos a uma emissão especial. E estou a falar em emissão porque as imagens e os sons não se vão esgotar aqui. Vão ser, de facto, emitidos, transmitidos. Esta é, por isso, uma emissão especial do Sound and Vision Magazine. Transcende a nossa regra de encontros mensais, acrescenta mais um episódio este mês e por uma razão muito simples. Este disco que está aqui, na minha mão, neste caso numa nova prensagem recente, fez 50 anos a 1 de março de 2023. Ou seja, há poucas semanas, este que é talvez o mais icónico dos discos dos Pink Floyd, não estou para aqui a dizer será o melhor ou nem por isso, mas é o mais icónico, o mais marcante e aquele que ainda hoje, por incrível que pareça, 50 anos depois, semanalmente e no mercado português, surge entre os discos semanalmente mais vendidos. E creio que aí esse facto deve-se à continuação da venda deste álbum no formato de vinil, nestas novas prensagens. Pois vamos viajar no tempo, vamos não ficar apenas focados nos factos que conduziram à criação deste disco e ao disco em si, vamos andar um pouco à volta das histórias dos Pink Floyd. E antes de começarmos a conversar um pouco, por que não viajarmos mesmo no tempo com eles e ao vivo? Estes eram os Pink Floyd em palco por alturas do nascimento deste disco. I've been mad for fucking years, absolutely years. I've been over the edge for years. Working with Bunsen, crazy. I've been mad for fucking years, absolutely years. I've been over the edge for years. Working with Bunsen, crazy. I've been mad for fucking years, absolutely years. I've been over the edge for years. Working with Bunsen. I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you were mad, even if you're not mad.
heresia de interromper aqui esta gravação ao vivo dos Pink Floyd, Wembley 1974, mas há toda uma história para contar. E para já, uma primeira reflexão pode ter a ver com a noção de tempo que esta abertura de concerto dava à plateia. A banda já está em palco e antes mesmo do primeiro acorde ser tocado e muito antes da primeira voz entoar a primeira palavra, breathe, há todo um aparato cénico que pede tempo, e é uma coisa que o tempo, entretanto, foi apagando. É verdade, Nuno. Olá, boa tarde. De facto, esta abertura, que não está no álbum, é bem sintomática da questão que o Nuno sublinhou na abertura, quando chamou a atenção para o facto de isto ser não apenas uma sessão, mas uma emissão. De facto, os Pink Floyd, desde muito cedo, encararam a sua música, e nomeadamente a sua música em palco, não como uma mera transcrição daquilo que registaram para os seus discos, para os seus álbuns, mas como uma possibilidade de reinvenção cénica, teatral, de facto, que, Nuno, sabemos que se foi apurando e depurando com os anos, com outras canções e com meios cada vez mais sofisticados. É verdade, e é preciso recuar no tempo para podermos de facto chegar ao ponto no qual, durante o ano de 1972, os Pink Floyd davam por si em várias sessões em estúdio a criar as canções que então fixaram no álbum que depois seria editado a 1 de março de 1973, o clássico Dark Side of the Moon. Há um antes. E esse antes começa em meados da década de 60, não com esta formação que aqui estava, porque David Gilmour, que é uma presença marcante nos Floyd a partir de 68, era de facto um amigo, era uma figura muito próxima da banda, mas não estava a bordo da formação original dos Pink Floyd. E de resto, quando eles editam os seus primeiros discos, e o ano em que isso acontece é o de 1967, o primeiro timoneiro criativo dos Pink Floyd é, na verdade, Syd Barrett. É ele a voz das primeiras canções, é ele a principal força na escrita, e esse percurso que a ele atribuímos tem muito a ver com aquele ano de estreia discográfica, 1967. Há 3 singles, há um álbum, o ultra clássico Piper at the Gates of Dawn, e depois, infelizmente, um processo de progressiva instabilidade mental que acabou por levar os amigos, companheiros de banda, a convidá-lo a sair, tanto que ele no segundo disco, a Sauce Full of Secrets, já só lá está em apenas uma canção, o Jug Band Blues, que fecha o alinhamento do álbum. Mas assim não era em 67. De facto, quando eles começam, o primeiro single, Arnold Lane, mostra a voz e o talento criativo completamente em sintonia com os sinais dos tempos, o rock psicadélico a definir o que era esse som de estreia dos Pink Floyd, e nós vamos ver aqui imagens e sons do seu segundo single, também em 1967, também com o Syd Barrett. Este chama-se See Emily Play. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. 3 gates from there. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. 3 gates from there. See Emily play. É curioso sublinhar que, e nós falamos muito disso, por razões ao mesmo tempo históricas e estéticas que são muito curiosas, que a noção de teledisco, que evidentemente ganha uma força especial e uma indústria também
com o aparecimento da MTV no princípio dos anos 80, é qualquer coisa que se vai desenvolvendo a sua possibilidade, vai se instalando no universo da música através de filmezinhos como este. Aliás, Nuno, é curioso recordar que mais ou menos pela mesma altura os Beatles estavam também a filmar pequenos filmes, passa a redundância, que tinham a ver com o que estavam a produzir, além de que 1967 é o ano de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um álbum que, escusado será dizer, define uma fronteira na história da música popular, há um antes e um depois. E há também, só para citar, outra referência, neste caso cinematográfica, é, por exemplo, o ano em que surge o Bonnie e Clyde, de Arthur Penn, que também é um filme que corresponde a um imaginário de uma época de profundas transformações em todas as áreas expressivas. Sem esquecer que, em 1967, nasceu um dos apresentadores desta sessão e não fui eu. Não faço ideia de quem será. E é o ano da Sandy Shaw, a vencer a Eurovisão. Ora bem. Ora, muito bem, e eu que não metesse aqui assim a colherada. Pois é, 1967 é de facto um ano marcante na história da música por estas confluências de ideias que então cruzavam, sobretudo, os mundos do som e da imagem. O Sound and Vision, no fundo, já lá estava a fazer a diferença. Há momentos marcantes em tantas outras bandas, em tantos outros músicos por esta altura. Podíamos falar aqui do Donovan, do início da carreira dos Doors, dos Jefferson Airplane, dos Love, e ficávamos aqui a tarde toda e não é essa a ideia. Depois os Pink Floyd nascem discograficamente em 67. Há aquele pequeno grande problema, que é de facto o momento em que, de repente, uma banda é forçada a afastar a sua principal força criativa, pelo que há, depois desta etapa, a última gravação que eles editam com o Syd Barrett é um single chamado Apples and Oranges, ou seja, maçãs e laranjas. Pelas imagens que nós acabámos de ver, percebemos que não eram bem maçãs nem laranjas o que eles andavam por aí a ingerir. Mas não é por aí que vamos ficar. Bom, vamos continuar a acompanhar esta história. Há uma reinvenção forçada, inicialmente, de um percurso, mas que depois ganha com naturalidade novos passos, novos desafios, que passam não só pelo álbum de que falávamos há pouco, A Sauce Full of Secrets, é o primeiro disco de transição. Acaba por haver, de certa forma, também um episódio de transição num disco histórico que segue, o Amagama, que é de 1969, e depois, aos poucos, os Pink Floyd começam a trilhar o caminho que de facto os vai conduzir ao universo da criação destes verdadeiros poemas musicais, que são as canções que nós encontramos no Dark Side of the Moon. Nuno, deixa-me só sublinhar, desculpa, o Amagama é um disco que eu tenho uma memória fortíssima, porque de facto quando surgiu, até talvez por ser, creio que a 100%, registros ao vivo. Metade ao vivo, metade nos estúdios. Exatamente. Era um duplo LP. Correspondia a qualquer coisa de afirmação no sentido dos Pink Floyd dizerem além da sofisticação de estúdio, somos capazes deste contraponto. E foi um disco muito, muito marcante, enfim, para a minha geração. Sem dúvida nenhuma. Eu ainda estava a dar os primeiros passitos, 1969, se dissesse umas palavras era pouco, e ainda não havia muita música, para além certamente dos discos que o meu pai ia tocando, até o dia em que comecei a mexer neles e a estragar alguns, mas essa não é história para contar hoje. Vamos avançar neste percurso dos Pink Floyd. Há ali assim na origem, no início da década de 70, uma série de álbuns que começam a desenhar o caminho que de facto os conduz ao Dark Side of the Moon. Há um disco chamado Atom Heart Mother, que tem uma vaquinha na capa. Há depois o Medal, que tem aquelas pingas a cair na água. Entre esses dois discos já está a descoberta do caminho musical que os traz, de facto, ao Dark Side of the Moon. Mas depois há outra colaboração importantíssima e que tem a ver, uma vez mais, com as imagens. Há um cineasta que entra nas suas vidas, Barbet Schroeder. Trabalham com eles primeiro em More e depois La Vallée. E é um filme que, tal como no More, tem a construir a sua música os Pink Floyd. Mas ao passo que no primeiro álbum de colaboração com o Barbara Schroeder, eles assumem a banda sonora como More, banda sonora, música do filme More, tal e qual.
Quando chegam ao La Vallée, resolvem dar um nome diferente ao disco, apesar das canções terem nascido para o filme. Chama-se esse disco Obscured by the Clouds. Vamos então viajar até 1972. O confronto com outras geografias e outras culturas era, e de facto foi, eminentemente criativo, enriquecedor, transformador. E o Barbra Schroeder, que é um símbolo, se assim se pode dizer, da geração pós-Nova Vaga, é alguém que, através destes dois filmes que o Nuno referiu, o More e o La Vallée, que se chamou em Portugal o Vale dos Perdidos. Vá lá, podia ser pior. Foi de facto um cineasta que simbolizou, encarnou muito bem essa confluência de referências e todos os temas mais ou menos especulativos e perturbantes que isso podia envolver, desde a memória histórica até à sexualidade. Vale a pena acrescentar que, neste período em que os Pink Floyd têm, por assim dizer, um primeiro capítulo cinematográfico, a música deles aparece num filme que eu pessoalmente considero absolutamente extraordinário e totalmente inclassificável, chamado Zabriskie Point, que é uma das derivações não italianas de um grande mestre, Michelangelo Antonioni, que já tinha estado em 1966 em Inglaterra a fazer Blow Up e em 1970 vai aos Estados Unidos, convidado pela Metro-Goldwyn-Mayer. Era a altura em que as majors americanas convidavam autores como Antonioni para ir filmar aos Estados Unidos. Aliás, pouco antes tinha lá estado também Jacques Demy, em Los Angeles, a fazer um filme belíssimo e muito pouco conhecido chamado Model Shop. E o Zabriskie Point, que se estreou entre nós com o título Deserto de Almas. Não está mal. Não está mal, vendo o filme percebe-se. O Zabriskie Point é de facto um filme sobre o fim do mundo. É um filme apocalíptico, não no sentido de projeção para o futuro, mas porque, de algum modo, o Antonioni nos quer mostrar que o apocalipse já faz parte do presente. E a música dos Pink Floyd encaixa lindamente nesse espírito. É verdade. Já aqui estamos a ver, de facto, a importância que há na relação entre a música dos Pink Floyd e as imagens, e esta relação é fundamental para chegarmos ao Dark Side of the Moon. Assim como é muito importante perceber que, por esta altura, era muito intensa a agenda de palcos dos Pink Floyd. De resto, todo o processo criativo que conduziu à moldagem e fixação final das canções do Dark Side of the Moon se faz entre uma agenda muito vasta de concertos. De resto, grande parte das canções do Dark Side of the Moon começam a surgir em concertos dos Pink Floyd logo no início de 1972, ou seja, mais de um ano antes do disco as mostrar. É claro que há canções que vão nascendo com formas que não são as finais. De resto, essa até é uma das características das histórias das canções quando têm estas expressões de palco. As canções nunca são entidades fechadas, são mutantes e ganham formas e transformações antes de serem fixadas em disco e depois podem continuar a sofrer mutações posteriores a essa fixação em disco e depois cabe aos discos ao vivo registar essas outras formas que as canções eventualmente adquirem mais adiante. Mas há um filme que é captado por esta altura que de certa forma traduz o que é o ambiente de palco
dos Pink Floyd durante o processo criativo do Dark Side of the Moon. E é engraçado ver que esse filme, além de ser basicamente um filme-concerto, é um filme que também, a dada altura, abre as janelas de atenção para os estúdios de Abbey Road, onde eles próprios são captados a gravar momentos do próprio Dark Side of the Moon. Vamos ver ao vivo em Pompeia, é um dos grandes filmes da obra dos Pink Floyd, e lá está, esta janela para o momento em que o Dark Side está a ser criado. Não resisto a dizer que era de bom tom para ouvir os Pink Floyd no giradiscos do quarto, fechar a porta para não incomodar os pais, mesmo tendo em conta a admirável tolerância do pai e da mãe. Mas, Nuno, de facto, eu sempre que vejo estas imagens, acho delicioso que seja um concerto para ninguém. Há uma ausência de público. Já agora, certamente lembram-se dos concertos para plateia vazia durante a pandemia. Essa era uma inevitabilidade do contexto. Exato. Aqui não. Aqui não. Era uma opção artística. Exatamente. E ainda por cima, com um aspecto que não é propriamente musical, apetece-me dizer que é cinematográfico, que é o risco de controle de filmar com luz natural, embora haja, vêem-se luzes artificiais a compensar. Mas não é preciso ser diretor de fotografia para saber que filmar com a luz natural é sempre, mas sempre mais complicado do que fecharmos num estúdio e filmar com luz artificial, porque de facto Deus Nosso Senhor é que controla a luz e não é necessariamente produtor de cinema. E este registro, de facto, enfim, insisto nesta ideia que já referimos, tem essa singularidade de se apresentar numa pose de espetáculo de palco, mas ao mesmo tempo prescindindo da presença de seres humanos a assistir. E é isso que lhe dá, quantos anos depois, deixa-me fazer as contas... 51.
51 anos depois, é isso que lhes dá uma força, uma energia que eu, sinceramente, acho que os anos não apagaram. E os anos não apagaram não só estas imagens, como o disco estava a nascer enquanto eles estavam a dar este e outros concertos durante o ano de 1972. Ganha forma, então, uma ideia, a de fazer com que uma sucessão de canções não se esgote na ideia de ser apenas uma sucessão de canções, mas na hipótese de esse ciclo de canções, contar uma história ou nos fazer refletir sobre um contexto em especial. E há aqui uma vontade dos próprios Pink Floyd em explorarem, não será a primeira vez nem a última, em explorarem a noção do desequilíbrio mental, as fontes de ansiedade, os problemas da relação com a fragilidade que é o nosso cérebro e a capacidade dele funcionar ou não de acordo com as regras com que a sociedade nos habituou a funcionar. Todos estes contextos, a ideia da ansiedade vem muito, por exemplo, dos processos de vida em palco, das agendas intensas de concertos, de digressões, hotel, estrada, palco, hotel, estrada, palco, e de tudo o que isso comporta na própria vida pessoal dos elementos da banda, e esse conjunto de experiências e vivências acaba por estar assim, juntamente com as memórias do velho amigo, o Syd Barrett, acaba por estar na base do edifício temático que aos poucos vai definindo as histórias de um disco que mesmo assim não se esgota aí. Fala-se do tempo, fala-se do dinheiro, por exemplo. E este é um dos clássicos nascidos em Dark Side of the Moon, é o Money. Curioso, e acho que faz sentido sublinhar esse aspecto. Nuno, encontramos aqui sinais da época, obviamente. Não é de modo nenhum um filme, chamemos-lhe um teledisco, feito apenas para ilustrar a canção. Eu cito só um exemplo, a certa altura, vê se ali o Concorde. Que de facto o Concorde é uma imagem fortíssima da época, porque por questões de sound and vision, apetece dizer, de repente havia um avião que fazia e fez a viagem atravessando o Atlântico até Nova Iorque, Paris-Nova Iorque, em 3 horas e pouco, 2 horas e pouco. E é curioso porque, enfim, é tão óbvio que às vezes nos esquecemos disso. A música popular e o rock, em particular, através das suas imagens, é também um registro precioso da história social e política da época em que surgiu. Aliás, reforçando aquilo que o Nuno disse sobre o facto de o Dark Side of the Moon ser também, entre muitas outras coisas, um reflexo dessa vida intensa de palcos, de digressões, de muitas formas de pressão, de fama, de dinheiro, ser qualquer coisa que depois é transportada e transfigurada para outro disco admirável,
dos Pink Floyd, que é o Wish You Were Here. E não estava-me a lembrar, ajuda a minha memória. Não é muito distante desta altura que os da Who fazem a ópera rock Tommy. Estamos basicamente em terrenos coincidentes. Exatamente, que é também, à sua maneira, que é outra maneira, escusado será dizer, uma peça musical sobre a questão da exposição em termos artísticos e a exposição de palco, digamos assim. Ou seja, a consciência dos dramas que a criação artística pode envolver estava muito presente na música que se fazia. Sem dúvida nenhuma, reza a mitologia, e as histórias da mitologia nisto da cultura popular às vezes são mais interessantes do que a realidade, mas pelo menos reza a mitologia que durante as sessões nas quais os Pink Floyd estavam então a gravar o Shine You Crazy Diamond, o próprio Syd Barrett, no fundo o diamante louco de quem eles falavam, teria passado pelo estúdio e que eles não o teriam reconhecido. Mitologia ou não, é uma história bonita, também com o seu recorte trágico, que de resto é uma característica da vida de Syd Barrett após o momento em que ele deixou os Pink Floyd. Pois já notaram por esta canção, e certamente conhecem o álbum, que há a dimensão temática e ao trabalho de criação musical, seguindo aquela ideia dos poemas que eles já vinham desenvolver desde o Atom Heart Mother, poemas musicais. Há aqui assim também uma dimensão de sonoplastia, que cria cenografias para as canções, o som das moedas aqui no Money, ou o dos relógios nos momentos da abertura do Time. Ou seja, há por parte dos Pink Floyd esta noção de que todos os elementos podem contribuir para a criação de narrativas que têm uma trama, têm um cenário, têm palavras e têm música e têm também, uma vez mais, imagem. Mitologia ou não, a história também conta que, a dada altura, foi preciso criar uma capa para o disco e que a equipa do Storm Thorgerson, que trabalhava já com os Floyd há muito tempo, lhes terá apresentado algumas ideias e que, ao entrarem na sala onde estavam expostas as ideias, todos eles, os 4 elementos dos Floyd por essa altura, olharam para esta e disseram: é esta. E claro que só podia ser mesmo esta. É uma das mais icónicas capas da história de toda a música gravada em disco e recentemente conheceu uma variação para acolher esta gravação ao vivo em Wembley em 74. Aqui temos uma ideia de variação da capa através de um esboço que imagina o que de facto foi depois a arte final. Nós vamos continuar a viajar no tempo e agora a sentir os Floyd depois do Dark Side of the Moon. O João já falou aqui do Wish You Were Here, de 76. Logo a seguir chega o Animals e depois há um outro passo que é de dimensão também avassaladora. E é um disco que volta a refletir sobre questões de fragilidade da mente, sobretudo a ideia de alienação. O álbum chama-se The Wall e é de 1979. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
Espero que não seja demasiado perverso, mas não posso deixar de pensar, Nuno, o que é que aconteceria hoje em dia? Como é que reagiriam os militantes do politicamente correto se alguém convocasse um coro de crianças para cantar uma canção cujo primeiro verso diz literalmente "não precisamos de educação"? Dá que pensar. E dá que pensar, sobretudo, porque, escusado será dizer, um trabalho tão rico como este não pode ser escutado, pensado, discutido, reduzindo as coisas ao sentido literal. Aliás, hoje em dia, e peço desculpa pela digressão, mas de facto há, do meu ponto de vista, profundos equívocos na abordagem do trabalho artístico em geral, quando, não poucas vezes, se interpretam as coisas em sentido literal. Sabes que aqui há umas semanas, a conversar com o Fernando Tordo sobre as relações da censura com a música portuguesa antes do 25 de Abril, ele dizia que a censura era burra porque lia apenas o que de literal havia nas letras e não os significados. Exatamente. Só esta ideia acho que cruza um pouco estes 50 anos que passaram e dá que pensar. É verdade, porque de facto a linguagem pode funcionar de forma muito ambígua, sem sequer que nós tenhamos consciência disso. Um grande pensador do século XX, francês, chamado Roland Barthes, chamou-nos a atenção para isso quando escreveu que há uma censura que proíbe de dizer, mas há uma censura que obriga a dizer. Isto é, uma censura que funciona pela imposição de uma linguagem unilateral e unívoca que, escusado será dizer, e para ficarmos apenas pelo domínio artístico, é sempre redutora em relação à riqueza de objetos como este. Importa acrescentar que as imagens que vimos têm a ver com a transformação do The Wall em filme, em objeto de cinema, dirigido em 1982 por Alan Parker, um cineasta de muitos altos e baixos, há que dizer, mas que deixou um legado que passa muito pela música e é inevitável citarmos dois títulos, o The Wall e, se as contas me não falham, 14 anos mais tarde, o Evita, com Madonna, que nasceu... o papel de Madonna nasceu de uma situação em que Alan Parker ainda não sabia quem iria pôr a cantar Evita Peron, e então Madonna decidiu, lembras-te certamente, de escrever uma carta a dizer "sou eu", e ele aceitou. E fez muitíssimo bem. Há um outro elemento criativo fundamental na construção deste filme, que é o Gerald Scarfe, o desenhador, que muitos certamente conhecem daquelas animações do genérico do Yes Minister e do Yes Prime Minister. Houve depois uma outra temporada já com aquela figura transformada de ministra em primeiro-ministro. Mais uma vez, Nuno, desculpa, coisas contemporâneas. Sim, exatamente. E Gerald Scarfe, que eu conheci há uns anos em Atenas, porque ele foi o diretor artístico do Hércules da Disney. E foi uma ocasião interessante, um junket, ou seja, o que são os junkets, são espaços aos quais quem faz filmes convoca os seus principais criativos para que possam ser entrevistados por jornalistas que chegam um pouco de todo o mundo, e foi uma oportunidade única para, a partir do Hércules, poder falar com o Gerald Scarfe. Sobretudo, da minha parte, as perguntas foram ter à memória deste The Wall dos Pink Floyd, além, claro está, do Hércules, de que então se falava. Ora, quando falamos do universo musical dos Pink Floyd, é claro que falamos dos seus discos, das importantes experiências ao vivo, das transformações destas canções em conteúdo que chega ao cinema, mas podemos também abordar os Pink Floyd através dos olhares dos outros. Há pouco falavas da Madonna, e agora vou falar de um outro nome, e já ficam com a certeza de que sim, é o João e eu que aqui estamos. David Bowie cantou a canção que nós escutámos há pouco, o See Emily Play, no alinhamento do Pin-Ups, que faz este ano 50 anos de vida. Mas agora vamos ver uma abordagem mais recente de uma outra banda ao universo das canções deste The Wall. Os Scissor Sisters aqui a cantar The Wall. Este chama-se Comfortably Numb e é bem diferente do original.
Eu quero só reforçar o óbvio, Nuno. De facto é incrível a transfiguração de uma canção que o Comfortably Numb é das coisas mais depuradas, desencantadas, trágicas, assombradas, exato, é a palavra mais justa, que os Floyd compuseram e de repente surge aqui transfigurada num tema de dança. É de facto um caso extraordinário de como a obra de alguém pode inspirar reinvenções que, escusado será dizer, estão para além de qualquer atitude copista, porque é uma reinvenção no sentido mais profundo do termo, de recriação, de alguém que se apropria de uma canção e que diz, também é nossa. Não é? Eu tinha descido o microfone, mas vale a pena continuar aqui a contar a história. Há, depois desta etapa, ou seja, The Wall, um último disco com Roger Waters, The Final Cut, em 81, se não me engano, no princípio da década de 80, que encerra uma etapa. E é uma etapa que encerra com alguns atritos internos, que são resolvidos quando, mais tarde, e já com Roger Waters fora da banda, há um renascimento dos Floyd para aquele que é o seu ciclo final. É um ciclo final que começa com A Momentary Lapse of Reason, e é um álbum que alcança um tremendo sucesso global quando surge, ali em 1987. E juntamente com esse disco há um regresso a uma agenda intensíssima de estrada. E estes são então os Floyd nessa sua derradeira etapa, sobre a qual depois houve um epílogo que descobrimos no ano passado e que não estávamos à espera. Mas já lá vamos. Estes são os Floyd na estrada por esta altura.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rain? A smile from a veil. Do you think you can tell? Or did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? Este registro tem a ver com o álbum Pulse e Era o disco da luzinha, lembras-te? é da luzinha, Tinha uma luzinha exatamente. que piscava. E o meu ainda piscou durante algum tempo. Sim, sim, verdade. E não sei se concordas, mas pode dizer-se que aquilo que acontece e que tem a ver com os episódios que tu referiste corresponde a uma espécie de passagem de liderança do Roger Waters para o David Gilmour. E eu queria só relembrar um aspecto que sempre achei muito, muito curioso. No álbum final ainda dos Pink Floyd com Roger Waters, encontramos um título profundamente cinematográfico, The Final Cut, que é, como sabem, a expressão que se usa para a montagem final de um filme que, por vezes, tem um significado polémico, porque há casos que sabemos que o Final Cut é a montagem que o realizador quer ou quis e que não conseguiu impor devido à resistência dos estúdios. E não deixa de ser desconcertante que os Pink Floyd, esse capítulo da vida dos Pink Floyd, tenha terminado com um álbum que se chama A Montagem Final, como se esse registro, que eu admiro imenso, devo dizer, e que tenho a sensação que é sempre o mais esquecido quando se fala dos Pink Floyd, pode ser visto, escutado melhor, como uma espécie de muitos cruzamentos de síntese daquilo que os Floyd tinham feito ao longo de 2, 3 décadas. É bem verdade. A etapa final de vida dos Pink Floyd nasce então depois com essa passagem de testemunho, da liderança criativa, claro está, e a voz principal passa a ser a de David Gilmour. Acontece isso pela primeira vez no disco que falávamos há pouco, Momentary Lapse of Reason, de 87. Há ainda um outro disco a seguir, o Division Bell, que é o disco que fica perto da digressão que é aqui documentada neste álbum ao vivo, no Pulse. Mais recentemente saiu um disco de material gravado por esta altura e que estava ainda inédito, mas o ano passado, pouco depois da invasão da Ucrânia, os Floyd reuniram-se para gravar uma canção. Era algo que ninguém esperava. E este foi o resultado.
duas coisas bem diferentes. É um exemplo óbvio de envolvimento da música, da produção artística com a política. Aliás, vale a pena dizer que recentemente um dos ministros de Vladimir Putin, depois da vitória do filme Navalny com o Oscar de melhor documentário do ano, veio dizer publicamente que aquele prémio demonstrava como Hollywood está sempre ligado à política. Eu acho que devemos acrescentar que ele tem toda a razão e que, de facto, há formas criativas, democráticas, que sempre, mas sempre, se interessaram pelas convulsões da política. A segunda coisa que eu queria dizer é um pormenor que não resisto. Viram certamente a guitarra do David Gilmour muito gasta, com a madeira muito gasta. Aquela guitarra aparece numa das fotografias de um álbum que eu admiro imenso, a solo, do David Gilmour, que se chama About Face. É uma sugestão que fica aqui, se não conhecem, é dos anos 80. 84. About Face é um álbum já a solo de David Gilmour. E nós estamos praticamente a finalizar este percurso que fizemos com o Dark Side of the Moon como ponto de partida, ponto intermédio, ponto de chegada e não só. E aproveitamos este momento para revelar que aqui regressaremos no próximo dia 15 de Abril. E com um velho amigo. Parece que sim. Sim, é porque no dia 14 vão passar 40 anos sobre a edição do Let's Dance, do David Bowie. Pelo que o que aqui vamos fazer no dia 15 é pegar nesse disco e ver o que as suas entranhas nos podem contar. E lembrar, sem desvendar demasiado, porque além do mais vai haver belas imagens para mostrar, que foi aquele momento em que os mais ofendidos, ou que se ofendem mais facilmente, ficaram chocados com o facto de um álbum de David Bowie ser um grande sucesso comercial. Olha que grande maçada que não terá sido. Enfim, vamos passar à frente desses problemas, deixá-los para quem os quer ter. E olha, já que estamos com David Bowie anunciado, com ele vamos ficar e a cantar com David Gilmour aquilo que foi o primeiro single dos Pink Floyd, em 67, ainda sem David Gilmour a bordo da banda. Este é Arnold Lane. Ficamos por aqui. Até dia 15. Boa tarde. Obrigado. In case you thought we were finished. I'd like to invite Mr. David Bowie up here to sing a song for you. Thank you very much. I hope I won't that. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing line. They suit him fine. On the wall hung a toy